Bem, meus amados ouvintes, amigos, irmãos, colegas, conhecidos, graça e paz seja com todos vocês. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo superabunde nos vossos corações. Eu gostaria de tratar nessa tarde acerca de mais uma temática polêmica, tá certo? Se você não assistiu nenhum dos meus vídeos, eu tenho vídeos tanto no YouTube como no Facebook, procure. Meu nome é Charles, eu sou o seu irmão em Cristo, Charles Luciano, então procure pelos meus vídeos. Eu tenho vários vídeos com temas muito polêmicos, tá certo? Então procurem pelos meus vídeos, pois eles tratam acerca de muitos assuntos polêmicos e vai enriquecer certamente a sua bagagem intelectual. A temática que eu quero tratar nessa tarde é a seguinte: fé ou obras? O que salvará o homem? É uma temática interrogativa. Fé ou obras? O que salvará o homem? Pergunto a você. Extraia nesse exato momento do seu conhecimento prévio a resposta. O que é que você considera como imprescindível para a salvação? Ou como mola propulsora que levará você à aquisição da sua salvação? É a fé ou são as obras? É acerca dessa temática que eu quero tratar, discorrer nesse exato momento. Para basear minha prédica, eu gostaria de ler aqui na carta que o meio-irmão de Jesus Cristo escreveu, o apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: duas interrogações. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Existe aqui uma dualidade, fé e obras. Se você prestar atenção, você que é leitor assíduo da Bíblia Sagrada, você que gosta de conhecer, de ter conhecimento, gosta de folhear as páginas da Bíblia, você vai perceber, principalmente se você iniciar a sua leitura a partir do primeiro livro, Bereshit, ou seja, Gênesis, até o último livro, Revelação, o Apocalipse, você vai observar que a Bíblia está cheia de dualismos ou dualidade, que é o que conhecemos como dicotomias. Por exemplo, nela existe o pensamento que defende o sono da alma, já outros escritores defendem a consciência pós-morte. Nós encontramos na Bíblia tanto o livre-arbítrio como a predestinação. E com relação à temática que eu estou introduzindo nessa tarde, a mesma coisa. Encontramos tanto fé, aquele que defende a salvação mera e exclusivamente por intermédio da fé, e os pensadores que escreveram a sua defesa em prol da salvação por meio das obras. Agora, por que nós encontramos essa dualidade? Eu antes defendia na minha ignorância, e respeito quem ainda pensa dessa forma, respeito. Voltaire tem um pensamento que diz mais ou menos assim: posso não concordar com nenhuma das suas ideias, no entanto defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então faço da mesma forma. Tá certo? Eu cito essa frase também, porque eu levo isso comigo como regra e prática na minha vida. Então eu pensava que a Bíblia era a palavra de Deus. Todos os 66 livros eram a palavra de Deus. Eu acreditava na inspiração plenária, ou seja, total da Bíblia. Mas, paulatinamente, nas minhas andanças pelo mundo da gnose, ou do conhecimento, mais propriamente disto, eu descobri que a Bíblia ela
contém a palavra de Deus. Agora, por que a Bíblia contém e não é? Porque a Bíblia possui elementos mera e exclusivamente humanos. Mera e exclusivamente humanos. Por exemplo, isso explica por que a Bíblia abarca em si mesma dualidades. Porque se você acredita que a Bíblia é una, que existe uma unicidade no teor escriturístico, você não vai admitir que a Bíblia tenha dualidades. Vai admitir que ela é de Gênesis e Apocalipse, trata acerca de uma só visão a partir de várias temáticas. Mas não é isso que a Bíblia contém. Como eu citei, existe dualidade, dicotomias. Som da alma e ao mesmo tempo consciência pós-morte. Existe livre-arbítrio e ao mesmo tempo quem defenda na Bíblia textos bíblicos que defendem a predestinação e da mesma forma salvação pela fé e salvação pelas obras. Isso explica. A Bíblia é um livro divino e ao mesmo tempo humano. Ela não é apenas contém a palavra de Deus. Vou citar alguns exemplos além desses, em que a Bíblia, alguns escritores trataram acerca de opiniões pessoais. Puseram opiniões pessoais. Até porque os escritores que estavam escrevendo os seus livros, muitos deles não, aliás, nenhum tinha ideia, muitos não, aliás, nenhum teve a visão de que, no final das contas, no século 20 e 21, nós iríamos ter 66 livros formando um cânon que iria normatizar, doutrinar as nossas vidas. Eles não tinham ideia que o livro que eles em particular estavam escrevendo iriam fazer parte de uma biblioteca, porque essa é a acepção da palavra Bíblia, biblioteca, coleção de pequenos livros. Eles não tinham essa ideia, eles apenas escreviam. Mas com o passar do tempo, pessoas de boa índole e de boa intenção acharam por bem de escolher livros e darem o nome de cânon, ou seja, vara de medir, aquele que é inspirado e serve para normatizar. É essa a definição de cânon. Enfim, e deixaram aí 66 livros para os protestantes e 70 e poucos para os católicos. Certo? Eles não tinham essa visão. Eles puseram, muitos escritores, opiniões pessoais. Muitos transcreveram de forma ordenada, ou seja, tiveram a ordem diretiva de Deus para que eles escrevessem as palavras do divino. Por exemplo, Moisés ouviu a voz de Deus dizendo para ele: escreve. Ele escrevia algumas coisas. Os profetas: escreve minha palavra. Agora, boa parte dos escritores não ouviram essa voz dizendo escreve. Eles apenas tiveram o desejo de escrever e normatizar a igreja com seus pensamentos. E com o passar do tempo, um grupo de pessoas elegeu livros espirituais e normativos para as nossas vidas. Foi mais ou menos assim que se sucedeu. Mas mesmo assim, ainda existem nesses livros que escolhemos como cânon opiniões pessoais. Por isso que é um livro, repito, divino e humano ao mesmo tempo. Vou citar alguns exemplos. Davi disse no Salmo 37, versículo 25, o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi, o salmista que escreveu 73 salmos, dos 150 que compõem o Saltério Israelita, que hoje é um dos livros sapienciais da nossa Bíblia, está no centro da Bíblia. 73 salmos, entre eles esse aqui, que ele diz que foi moço e estava velho e nunca viu os servos de Deus passando necessidade. Mas será que eu devo defender isso que Davi também defendia? Será que Davi tinha razão? Eu digo o seguinte para você. Primeiro,
essas expressões de Davi não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Por que não foram inspiradas? Porque é contraditório e é inverídico esse pensamento. Essa frase é inverídica. Essa frase é irreal. Essa frase não existe. Essa frase não tem base. Ele postou porque ele pessoalmente nunca viu um justo passando necessidades. Mas na Bíblia nós vemos exemplos. Você vê aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 10, diz assim, ó. E havia fome naquela terra, E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha, Davi nunca viu um justo mendigar. Mas Abrão, justo, chamado por Deus, estava mendigando tanto que teve que migrar, como um pai de família que quer ver o bem e o forro estomacal da sua família, o forro do estômago. Ele desceu para o Egito com um pensamento acertado, porque ele ia morrer de fome. Alguns pensam que ele tomou uma atitude errada. Não, ele ia morrer de fome. Se Deus não fez nada por ele, ele esperou um dia, esperou 2, passando fome. Deus não fez nada, então eu tenho que tomar uma atitude. Então ele desceu acertadamente para o Egito. E lá ele saiu rico do Egito, segundo a narrativa bíblica. Se você ver aqui, ó, no livro de Ruth, olha o que diz o escritor do livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Davi nunca viu um justo mendigar, mas a família de Elimeleque, Malom, Quilion, suas esposas, eles passaram necessidade, tanto que tiveram que migrar para Moabe, porque senão iam morrer. Como a maioria morreu, mas as mulheres ficaram vivas, porque desceram para Moabe. Tá certo? E se você ver no Novo Testamento também, esse pensamento de Davi não é confirmado, não é corroborado. É pelo contrário, é feita objeção a ele. Em Lucas 16 diz assim, versículo 20. Havia também um certo mendigo, olha, mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o pobre e foi para o céu, para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi para o tormento. O pobre não foi para o seio de Abraão porque era pobre, nem o rico foi para o inferno porque era rico. O pobre foi para o seio de Abraão porque era justo, e o rico foi para o inferno porque era ímpio. Não é a pobreza que salva o homem, é a justiça, é o temor a Deus. E é o que eu vou tratar nesse sermão mais profundamente. Então, opinião pessoal de Davi, nitidamente, uma expressão de Davi no Salmo 37, que não é inspirada pelo Espírito Santo, porque ele falou uma inverdade. Ele nunca viu um justo mendigando. Mas nós vemos. Ele não poderia dizer isso, que o justo nunca mendiga. Ele pode vir até padecer necessidade, pode vir, mas Davi não viu. Não posso fazer nada, né? Opinião pessoal de Davi. Veja outra opinião pessoal. Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Foi o que Salomão queria dizer aqui. Vaidade que Salomão diz, alguns crentes, me perdoem a expressão, ignorantes, não no sentido de brutalidade, porque essa é a acepção no nosso meio aqui, na nossa terra, mas ignorantes como aqueles que desconhecem a verdade ou o sentido real do texto. Então, vaidades para Salomão aqui, ele queria dizer, sabe o quê? Que na vida debaixo do céu não existe nada valoroso, não tem nada de valor. Tudo é vão, ilusório, sem valor, sem importância.
e inútil, vazio de sentido. Para Salomão, nada tem valor debaixo do céu. Salomão tem razão? De modo algum. De modo algum. Primeiro, porque Deus não iria criar uma coisa sem valor na terra. Tudo para Deus tem importância. E ele diz assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Está vendo aí? Que há debaixo do céu é muito bom. Não é vaidade não, viu, Salomão? Se Salomão tivesse vivo nesse dia, nos dias de hoje, e tivesse certamente, pois nós temos acesso às redes sociais, eu iria mandar esse vídeo para ele. Salomão, as coisas têm valor debaixo do céu. Tá certo, Salomão? Veja o que diz Salmo 19. Salmo capítulo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Céus e firmamento, sol, lua, estrelas, os astros, planetas, satélites, estrelas, anunciam as obras das suas mãos. Isso tem valor, rapaz. Salomão, você estava depressivo, Salomão. Eu entendo, você estava no estado de declínio emocional, tá certo? Mas você registrou uma coisa muito séria, Salomão. E veio a estar escrito na nossa Bíblia, uma inverdade, Salomão. Isso não foi inspirado por Deus, Salomão. Era teu estado emocional, Salomão. Tá certo? Então é por isso que a Bíblia é livro divino e humano. Ela não é, mas contém a palavra. Por quê? Porque existem opiniões pessoais de escritores. E acerca dessa temática que eu quero tratar nessa tarde, fé ou obras, o que salvará o homem, aconteceu a mesma coisa. O apóstolo Paulo, me parece que foi o único teólogo bíblico, foi o único que defendeu a salvação mera e exclusivamente por meio da fé. Porque os demais textos bíblicos nenhum aprova a salvação apenas pela fé. Martinho Lutero, o grande reformador de 1517, defendeu com unhas e dentes a salvação apenas pela fé, corroborando, porque havia descoberto, segundo ele, a verdade por meio das palavras de Paulo. Mais precisamente, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Veja o que Paulo falou em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o que ele diz. Não vem das obras. O que não vem das obras? Aí, gramaticalmente, nós fazemos uma referência, uma referência catafórica. O que é que não vem das obras? É o que dito antes. A salvação. Não vem das obras o quê? A salvação não vem das obras. Olha o que ele falou em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Esse é o pensamento paulino. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha. Nos salvou, não segundo as nossas obras. Ele não acreditava que a salvação poderia ser proveniente das obras. E finalmente, em Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito 3 e 5, ele disse assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, não segundo as obras. Pergunto, entre Paulo, teólogo, e o Criador do universo, você ficaria com quem? Sabendo de antemão que escritores bíblicos puseram suas opiniões pessoais, que não tiveram a inspiração divina para tudo que escreveram,
Para algumas coisas, eles puseram apenas o seu pensamento pessoal. Tanto que Paulo diz, Paulo, ele sabia que não tinha ordem diretiva de Deus para escrever tudo o que ele escreveu. Veja o que ele diz em Coríntios 7. Coríntios 7, ele diz, versículo 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Como que quer dizer? Essa é a minha opinião. É a minha visão. Eu estou escrevendo o que eu penso. Não tem uma ordem diretiva de Deus. Só para provar que os escritores, muitos puseram suas opiniões pessoais. É certo que grande parte dos livros da Bíblia tiveram a ordem diretiva da divindade. Deus dizia assim, Moisés, escreve. Aos profetas, ouve e escreve. Tá certo? Mas boa parte dos livros não tiveram a aquiescência ou a inspiração do Espírito Santo. Foram opiniões pessoais. Então Paulo aqui, sua opinião pessoal é essa. Salvação somente pela fé. Agora eu pergunto, esse é o pensamento do restante da Bíblia? Certamente é o pensamento dos pastores das igrejas protestantes odiernas, dos dias de hoje. Quase que unanimemente eles defendem, os protestantes, que a salvação, como Paulo defendia, como Martinho Lutero defendeu com unhas e dentes, é apenas pela fé. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Fé ou obras? O que salvará o homem? Primeiro, Isaías 58. Veja, Isaías 58. Deus dá uma resposta para o povo judeu, mostrando, demonstrando, deixando escrito o que é que ele julga primordial na espiritualidade, na vida espiritual. O que é que ele julga primordial? Veja o que diz, Isaías 58 primeiro, em diante. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Qual é a transgressão? Primeiro ele diz as qualidades que o povo julgavam ter. O povo achavam que tinham isso. Todavia me procuram cada dia. Olha, procuravam a Deus. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Olha, como um povo que pratica a justiça. Está vendo? Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Olha que coisa interessante. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Os judeus julgavam que estavam demonstrando uma atitude espiritual elevadíssima. Características de verdadeiros servos de Deus, estavam seguindo os mandamentos reais e desejados pela divindade. Tanto que eles dizem assim, não, nós somos perfeitos. E por que nós fazemos tanto sacrifício? Jejuamos, oramos, nos sacrificamos, somos retos, perfeitos. E tu não atentas para o nosso sacrifício, para a nossa dedicação. Aí ele vai dizer agora no 6º versículo, Deus vai dizer o que é que ele pensava dos judeus. Aí ele diz assim, ó, porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Ah, rapaz, uma coisa é o que o povo pensa, outra coisa é o que Deus exige de nós. Eles achavam que estavam certos, mas Deus responde para eles. E existem 2 termos aqui que ele considera, que eu considero e que a Bíblia mostra isso como conceitos elevadíssimos, como primordiais e essenciais para a vida de um servo de Deus, que são soltar as ligaduras da impiedade,
essas expressões. Primeiro, soltar as ligaduras da impiedade e repartir o pão com o faminto. Essas duas devem andar em consonância, devem andar juntas. Andar juntas. Soltar as ligaduras da impiedade, ou seja, deixar de ser ímpio e repartir o pão com o faminto. Agora, por que essas duas palavrinhas estão no mesmo texto? Por que Deus pediu que Isaías escrevesse essas palavras para o povo judeu atentarem? Por que deixar de ser ímpio e repartir o pão com o pobre são essenciais? Eu vou lhes explicar por quê. Você é amigo de uma família de magnatas. Agora, amigo dos filhos adolescentes. Existem 3 ou 4 adolescentes que são filhos de um magnata, de dono de multinacionais, multimilionário, um ricaço, magnata. Mas você só é amigo dos adolescentes. Brinca com eles, dá presentes, visita o colégio que eles frequentam. Entretanto, eu pergunto, se você desejasse conhecer a casa desse magnata, a casa não podemos chamar a casa, a mansão, o castelo desse magnata, seria possível para você visitar esse castelo? Olha o dedinho, neco. Por quê? Primeiro, você só tem amizade com os filhos. Com o dono real da mansão, você é inimigo dele, você zomba dele, você critica dele, você menospreza, você não faz caso, você diz que ele não existe, diz que ele não presta, que o que ele fala é inverídico, que o que ele fala é demais, que não devemos atentar para o que ele fala, que não tem valor, não tem importância. Você menospreza o dono da casa. Em suma, essa analogia é para mostrar o seguinte: existem pessoas que agradam os seres humanos, mas o Senhor Pai Celestial, o Pai dos seres humanos, essas pessoas menosprezam o Senhor mais importante do universo. Então, vai ter momentos de prazer com os filhos. Os filhos vão agradar também e você vai agradar os filhos. Mas entrar na mansão, ou seja, essa analogia é para simbolizar o céu. E o magnata, Deus. Entrar no céu você não vai entrar pela lógica. Estou mostrando a lógica. Porque você não agrada o dono da casa, como vai entrar? Certo? Muitas emissoras de TV fazem um bem terrível para decrépitos, para doentes, para mendigos, para menos favorecidos, ajudam os necessitados. Mas por outra via, por outro lado, eles criticam Deus, eles querem extirpar a Bíblia da sociedade, porque dizem que são palavras simples e até aberrações que não devem ser seguidas. Eles zombam de Deus, eles pregam o materialismo em detrimento da espiritualidade, pregam o hedonismo, isto é, o prazer. Importante na vida é o prazer, em detrimento da vida com Deus, da santidade. Eles pregam o ateísmo e tantas filosofias que são contra a palavra do Pai Celestial. Então pergunto, você acha que é correto? Seria possível você adentrar nas mansões celestiais, no reino de Deus, no céu, só agradando os filhos e desobedecendo ao Pai? Eu acho que não tem lógica isso. É por isso que Jeová respondeu aos israelitas em Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. 2 palavrinhas. Soltar as ataduras do jugo ou da impiedade, ou seja, deixar de ser ímpio, de desobedecer a Deus e ao mesmo tempo ajudar os necessitados. É como que ele quisesse dizer, quero que vocês ajudem os necessitados, mas também que deixem de ser ímpios. Tem que andar juntos. Então o que é que no final das contas salvará o homem? É apenas a sua crença intelectual na existência de um ser supremo, de uma divindade superior? Ou a vida
de santidade e prática de boas obras para com os filhos de Deus. Acho que a segunda é mais convincente, porque foi ele próprio quem deixou escrito para que seguíssemos. Mas vamos mais para frente. Falei do pensamento de Jeová. Já temos de antemão a resposta que Paulo se equivocou. Colocou apenas a opinião pessoal de Paulo. Ele não completou, ele falou apenas uma parte, só a fé. E negou as obras. Alguém disse que Paulo foi parcial. Não. Paulo não foi somente parcial, ele negou a eficácia das obras. Porque ele disse que as obras não salvam. Não pelas obras. Não pelas obras. Ele não foi parcial. Se ele fosse parcial, ele diria: as obras, a fé salva. Ponto final. Mas ele, além de dizer que a fé salva ela exclusivamente, diz que as obras estão excluídas como método, como meio para a aquisição da salvação. É preciso entender isso, teólogos. Preciso entender isso. Ele negou peremptoriamente a importância das obras para a salvação. Tá certo? O que é que Cristo pensa? Veja Mateus capítulo 25. Entre Paulo e Jesus Cristo, com quem é que você fica? Eu pergunto a você, teólogo, e a você, pensador. Entre Paulo e Jesus Cristo, com quem é que você fica? Olha o que ele diz. Jesus Cristo diz em Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso aqui é um grande trono branco. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ele vai dizer o quê? Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Por quê? Ele vai dizer por que os que estão à direita vão escutar o vinde, entra no meu reino celestial. Por que esses vão entrar? Ele vai explicar. Não é porque teve fé. Olha o que foi que eles fizeram para entrar no reino dos céus. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. E adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Aí ele vai responder, viu? Naquele dia. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Salvação pelas obras. Ah, você acha que só porque crê na existência de um ser supremo vai entrar no céu? É muito fácil crer em Deus. É muito fácil. Não exige sacrifício. Tira o lacral do bolso. Ajuda o necessitado. Você é vizinho de uma pessoa que está passando necessidade e você não faz nada. Que cristão é você? Seu vizinho está há anos sem comprar uma sandália, uma roupa. E você, quando entra na igreja, fica criticando a roupa dessa pessoa, ao invés de tirar do bolso o dinheiro e comprar coisas para ele. Sua família está passando necessidade, você não se importa. Isso é cristianismo? Isso é hipocrisia. A tua fé vai te levar, sabe para onde? Para outro lugar, menos o céu. Porque para o céu vai pessoas que pensam como Jesus Cristo. Jesus, entre Jesus e Paulo, tu ficas com quem? Com Paulo, é? Eu fico com Jesus Cristo e com Jeová, que falou lá no Antigo Testamento, em Isaías 58. Repartir com o necessitado. Dividir com o necessitado. Aqueles que estão à esquerda,
e que vão para o inferno. E ele diz aqui, ó, é inferno literal, viu? Fogo eterno, não que queime a matéria, porque não vai ter corpo tangível. Corpo de fogo e é eterno. Não vai ser extinta a existência, é eterno. Ou seja, vai existir para sempre. Preparado para o diabo e seus anjos. Tá certo? Por quê? Porque fizeram tudo opostamente. Não ajudaram os necessitados. Olha que importância tem a ajuda. Você é cristão? Ajude o necessitado. Tenha um coração bondoso. Outra coisa, não tire uma roupa velha, suada, amarrotada e catingando a axila mal cheirosa e dê ao necessitado, não. Se possível, compre uma roupa na loja e dê a ele. Ou se não, uma roupa que esteja ainda em estado de uso, que dê para usar. Não dê uma roupa mal cheirosa para o seu necessitado. Ajude. Igrejas, vocês recebem os dízimos dos fiéis. Que esse dízimo não sejam apenas para enriquecer os líderes. Não sejam apenas para abrir congregações. Mas que seja esse dinheiro para ajudar necessitados. Para favorecer pessoas que precisam, que carecem urgentemente. Tá certo? Como pode uma pessoa aceitar a Jesus num estado de miserabilidade? Ela diz, eu vou adorar a Deus, quando chegar em casa a panela está vazia, o guarda-roupa está sem roupa. Com que roupa eu vou para a igreja? Vou passando fome? O evangelho é só para quem tem condições? Com quem foi que o evangelho de Cristo começou? Com as pessoas mais necessitadas da terra. Tá certo? Jesus era amigo dos mendigos, dos leprosos, das prostitutas, dos menos favorecidos. As pessoas menos vistas, os párias das sociedades. As pessoas de castas mais baixas. Tá certo? Era entre eles que Jesus Cristo andava, curava, multiplicava o pão, matava a fome dos famintos e a sede dos sedentos. E o teu evangelho, pastor, é para atingir somente os magnatas da sociedade, porque tem dinheiro para te dar e para fazer crescer congregações? Ou o teu evangelho pode alcançar pessoas menos favorecidas? Pode, palavras, mas em ação também pode encontrar guarida? Tem ação também? A ação e oração, duas palavrinhas. Não é somente espiritualidade, não. Aliás, a mais elevada espiritualidade é ajudar os necessitados. Tá entendendo? É isso que a Bíblia exara. Tá entendendo? Veja o que Jesus falou a uma pessoa. Lucas capítulo 18. Veja o que Jesus fala. Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ele queria destacar a pessoa de Deus, de Jeová, e não a si mesmo. Ele estava como um homem na terra. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Você é exímio nessas coisas. Mas te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ponto final. Você, teólogo, me perdoe a ousadia, mas você pega esse texto e diz que é figurativo. Que Jesus não exigiu que ele repartisse a sua riqueza, vendesse sua riqueza e repartisse com os pobres. Eu digo para você, é literal, viu? É literal. Além dele seguir aqueles mandamentos que ele citou do Antigo Testamento, de Êxodo capítulo 20, ele teria realmente que repartir a sua riqueza com os pobres. Porque o que adianta você ser rico se não for para repartir sua riqueza com os necessitados? E outra coisa, você já prestou atenção em Atos capítulo 2? Veja, Atos capítulo 2, versículo
44 e 45. Olha o que diz. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Sabe o que Jesus disse para esse rico? Se você não vender suas riquezas e repartir com os pobres, você não será capaz e digno de fazer parte da igreja primitiva. Porque quando eu subir para o céu, a igreja, os crentes da igreja primitiva vão fazer exatamente isso. Eles vão vender suas riquezas e vão repartir com os primeiros cristãos que vão sair das suas casas porque as famílias não vão aceitá-los, porque aderiram ao cristianismo. Então eles vão sair das suas casas, então não vão ter mais fonte de renda. Então vão ser vocês que vão sustentar os cristãos. Então não pense que isso é um texto figurado. É um texto literal. Jesus exigiu realmente que ele vendesse suas riquezas. Tá certo? Vendesse, porque os cristãos primitivos iriam fazer exatamente isso. E se o jovem rico não fizesse, ele não seria digno de fazer parte dos cristãos, do meio dos cristãos primitivos, porque essa seria uma prática natural entre eles. Tá certo? Eu faço essa objeção. Esse é o pensamento de Cristo. E para finalizar o texto que eu tomei como base, Tiago capítulo 2, todo o capítulo 2, a partir do versículo 14, versa exatamente acerca desse pensamento que Paulo pregou tão ferozmente e de forma herética e contrária ao pensamento bíblico, principalmente ao pensamento de Jeová, de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e o mestre dos mestres, professor dos professores, e do apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Olha o que diz Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Você tem fé, né? Mas se não tem obras, você não está provando que tem fé. Porque para provar que tem fé, você tem que ter obras. Tá certo? A prova da fé são as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É? Só palavras? É melhor, olha, entre um sermão de 3 horas de duração e uma cesta básica dada por um cristão ao necessitado, é preferível diante de Deus uma cesta básica. Tu tá entendendo, amado? Cristão, é melhor tu dar uma cesta básica do que tu pregares um sermão de 3 horas na tua igreja. Tu irás ganhar mais galardão e ser digno de entrar no reino dos céus. Tá entendendo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Olha, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Se tu tiveres somente fé e não tiveres obras, a partir de certo prisma, tu te assemelhas a Satanás. Porque Satanás também crê, mas não pratica boas obras. Está entendendo, cristão? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? É inútil, é vã? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. De igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então pergunta a você:
Qual será a tua postura a partir de hoje? Tu vais tirar o lacral do bolso e ajudar o necessitado? Tu vais ajudar os necessitados? Ou vais se manter na mesma postura, achando que é cristão somente porque lustra as bancas da igreja sentado durante um culto de 2 horas? Cristianismo não é dentro da igreja. Quer provar que você é cristão? Prove fora da igreja. Na igreja é muito fácil ser cristão. Lá choramos, mostramos máscaras, postamos máscaras, não é? É um ambiente em que o clima é realmente espiritual. E fora da igreja, como é o teu comportamento? Hein? Igrejas, vocês estão abarrotadas de dinheiro. Alguma porcentagem desse dinheiro que adentra os vossos cofres é porventura utilizado para sanar as necessidades mais básicas e primárias de alguns até cristãos membros da tua igreja? Pergunto a vocês. Isso é cristianismo? Quer saber o que é cristianismo real? É o que Jeová falou em Isaías 58 que eu acabei de falar. É o que Jesus falou em Mateus 25. O que será dito no grande trono branco, que a salvação é pelas obras. O que ele falou para o jovem rico, que ele deveria vender tudo e repartir com os necessitados, porque isso é cristianismo. Que adianta eu ter muito dinheiro e nem usufruir dele, deixar no banco correndo juros e não extrair uma quantidade considerável daquele dinheiro para ajudar a deixar alguém mais feliz. E o que foi que Tiago falou? Ele refutou o pensamento de Paulo. Paulo não teve sorte na sua expressão. Salvação pela fé. Não, Paulo. Me perdoe, Paulo, você foi importante. Mas foi insuficiente e a partir de certo prisma você falou heresias. Salvação é pelas obras. Viu, Paulo? Tá entendendo? E outra coisa, só recapitulando. Não adianta ter um coração bom e ajudar muitos necessitados e ao mesmo tempo criticar Deus, humilhar Deus, rejeitar Deus, viver de modo como se ele não existisse, não fazer caso de Deus, só procurar Deus quando estiver nas últimas